muitas vezes a sociedade ela coloca tudo no mesmo balaio e sai atirando para todos os lados e não sabe nem de quem cobrar o quê, né? A gente vê hoje uma sociedade muito insatisfeita com o retorno do Estado e isso cria alguns problemas. A gente viu isso nas últimas eleições, agora municipais, principalmente aqui em São Paulo. Quer dizer, um candidato acenando claramente com respostas de não, a saída está no empreendedorismo, está em você prosperar, como se fosse possível você ficar rico da noite para o dia e que isso todo mundo, né? Eu até brinco assim, a gente não é rico porque não quer, a gente não, sabe? Eu fui ser servidora pública. É muito fácil ficar rico, entendeu? Então, assim, ou seja, e aí isso reverbera porque as pessoas não se sentem atendidas pelo Estado, né? Pelas políticas públicas. Então, eu acho que é importante, primeiro que a pessoa, esse desenho que você fez para a gente, eu acho muito importante para as pessoas saberem o que cobrar de quem, para saber o que está funcionando onde, né? É o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto e você colocou que você precisa de dinheiro. Esse dinheiro vem por meio de imposto. O brasileiro está cansado de pagar imposto e não ter retorno e se vê cada vez mais tributado. Paralelamente, o governo é cobrado por agentes econômicos e financeiros, principalmente, por metas fiscais, muito rígidas. As metas fiscais tiram dinheiro das políticas públicas? Minha primeira pergunta. E a outra, fiz essa pergunta para a ministra Marina e vou repetir para você. No enfrentamento dos desafios climáticos, a meta fiscal é uma pedra no caminho? Vamos lá. São diferentes dimensões das políticas públicas que vou abordar nessa resposta. Eu sou aluna e orientanda do professor Fernando Abrúcio. E na aula dele sobre federalismo tem uma brincadeira que é mais ou menos assim, de quem o mosquito da dengue é culpa de quem? Do prefeito, do governador, do presidente, porque realmente, quando chega o verão, começam as chuvas, o mosquito da dengue se reproduz, a doença explode e vai parar em todos os jornais que as taxas de contaminação aumentaram em tudo quanto é lugar. De fato, ao cidadão comum, a cidadã comum, é muito difícil apontar as responsabilidades. Principalmente quando a gente não tem uma cultura de engajamento na coisa pública. E isso tem vários motivos, né? Nós somos uma sociedade que experimentou diferentes ditaduras, que nós temos dificuldade de construir mecanismos de participação nas políticas públicas, porque atrapalha o processo decisório, porque torna ele mais lento. Então, a pessoa comum vive o Estado de uma forma que termina participando dele apenas no processo eleitoral, quando poderia participar de diferentes momentos da vida coletiva. Então, nós temos uma questão mesmo, que é uma dificuldade das pessoas comuns se apropriarem sobre como o Estado funciona. Então, às vezes, o que a gente tem é alguém explicando de forma pouco intuitiva como o presidente, governador e prefeito interferem na vida das pessoas, né? Então, falta não só os canais, mas falta a linguagem para poder se aproximar das pessoas e permitir um amplo entendimento do Estado, né? Sobre os impostos, o que eu vejo? Nós agora estamos concluindo a regulamentação da reforma tributária indireta, né? E isso certamente trará modificações na vida das pessoas comuns. Nós temos, sobretudo para pessoas mais pobres, o advento do cashback, que é uma devolução do imposto. É o imposto de renda negativo, né? Para a população. Então, a gente vai ter esse mecanismo daqui a pouco implementado. Então, eu penso que é um avanço. Penso que poderia ser melhor se a gente não tivesse colocado tantas exceções na reforma, mas a gente está historicamente acostumado a abrir exceções nos impostos. Então, vou te dar um exemplo aí sobre a tributação da renda.
A classe média tem razão ela tem seu ponto a reclamar, que se sente injustiçada do ponto de vista dos... Por pagar muito imposto. Por pagar... E receber pouco. Tem suas razões. Por quê? Porque a gente tem um caminhão de isenções fiscais que ainda não tem uma métrica razoável para expor para a população. O que é que eu quero dizer? A gente tem aproximadamente... talvez eu erre a aproximação, mas é algo em torno de 5% e 6% do PIB de isenções fiscais para empresas em diferentes regimes, benefícios creditícios. Também, né? Você tem investimentos financeiros com isenção, com CRI, fundo imobiliário, coisas assim. Enfim, não é uma área que eu domine muito as filigranas sobre o tamanho das isenções, né? O que elas são em específico. Mas o valor me assusta. E aí, assim, quanto de emprego essa isenção está gerando?